Você já imaginou se casar com alguém que não ama, apenas por obrigação? E se contra todas as probabilidades esse casamento frio e sem sentimentos se transformasse em algo real? Essa é a história de um contrato que parecia ser apenas negócios, mas que acabou se tornando uma conexão impossível de ignorar. Mas será que um acordo pode virar amor de verdade? Até onde a confiança pode ser reconstruída quando tudo começa com uma mentira? Fique até o final e descubra como um relacionamento forçado se tornou uma das reviravoltas mais inesperadas e emocionantes que você já viu. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Eu nunca imaginei que minha vida chegaria a esse ponto. Sentada diante de um advogado elegante em uma sala luxuosa de escritório, segurava um contrato cujas palavras pareciam borradas pela enxurrada de pensamentos na minha cabeça. Um casamento por conveniência. Uma união sem amor, sem sentimentos. Apenas um contrato frio, impresso em papel caro, ditando os termos da minha vida pelos próximos 2 anos. Do outro lado da mesa, Arthur Vasconcelos, o homem com quem eu estava prestes a me casar, observava-me sem qualquer emoção aparente. Seu olhar afiado e postura impecável exalavam o tipo de frieza que eu sempre evitei em pessoas. Um empresário renomado, herdeiro de um império bilionário e completamente indiferente à ideia de ter uma esposa. Você tem até amanhã para decidir, ele disse, sua voz firme, mas sem traço de impaciência. Eu queria rir, como se eu realmente tivesse escolha. Minha mãe estava doente, os custos do tratamento eram absurdos, e esse casamento oferecia a única saída viável. Um casamento por interesse, mas não o meu. Você sabe que isso não faz sentido, certo? Soltei, cruzando os braços. Arthur inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os antebraços na mesa. O que faz ou não faz sentido não importa. Apenas assine o contrato e cumpra o papel de esposa. As palavras me atingiram como um soco no estômago. A arrogância, o tom indiferente. Eu queria odiá-lo, e talvez parte de mim já odiasse. Mas no fundo, sabia que estava sem saída. Se não fosse eu, seria outra pessoa. Engoli em seco, respirando fundo antes de pegar a caneta. Minhas mãos tremiam. Quando minha assinatura finalmente preencheu o espaço designado, senti como se estivesse assinando minha liberdade. Ótimo. O casamento será daqui a 1 semana. 1 semana. 7 dias para aceitar que eu não era mais dona do meu destino. Ele se levantou sem mais palavras, sem um olhar extra. Eu o observei sair da sala, deixando para trás apenas um rastro de perfume amadeirado e um peso opressor no peito. E foi assim que me tornei noiva de um homem que não acreditava no amor. O dia do casamento chegou como um borrão. Eu sabia que deveria me sentir nervosa, ansiosa ou minimamente emocionada, mas tudo o que sentia era um vazio estranho. O vestido era impecável, feito sob medida para uma noiva que, no fundo, não existia. Quando me olhei no espelho, vi apenas alguém tentando parecer pertencente àquele mundo, tentando ignorar que aquilo não era real. A igreja estava lotada. Empresários, políticos e magnatas observavam a cerimônia como se fosse um evento social e não a união de 2 pessoas. Mas, na verdade, não era uma união, e sim um contrato sendo formalizado diante de testemunhas. Arthur estava impecável, vestindo um terno preto sob medida. Ele não sorriu. Não demonstrou nada. Apenas ficou ali, frio e impenetrável, como se aquilo fosse apenas mais uma negociação corporativa. Quando cheguei ao altar, ele não disse nada. Apenas estendeu a mão para segurar a minha, e seu toque era gélido. O padre começou a cerimônia, mas minhas mãos estavam suadas. Eu via os lábios dele se movendo, recitando palavras sobre amor, fidelidade e união. E tudo soava absurdamente irônico. Então, chegou o momento dos votos. Arthur não hesitou. Eu aceito. Foi seco, calculado, como se estivesse assinando outro papel. Engoli em seco. Eu poderia ter fugido? Poderia ter dito não? Não. Minha mãe precisava de mim. O contrato já estava assinado. Respirei fundo,
sentindo o peso de todas as decisões que me trouxeram até ali. Eu aceito, murmurei. O anel deslizou em meu dedo com a precisão de um selo definitivo. E então, ele me beijou. Diferente do que todos esperavam, não houve doçura, não houve emoção. Apenas um roçar de lábios mecânico, feito apenas para cumprir o protocolo. A recepção aconteceu em um salão luxuoso. Casais dançavam, brindes eram feitos, e todos pareciam maravilhados com nossa suposta história de amor. Mas eu e Arthur sequer trocamos palavras. A noite avançou, e logo estávamos na mansão dele. O lugar era grande, sofisticado, e não parecia um lar, mas sim um hotel de luxo. Arthur subiu as escadas e parou no corredor, indicando a primeira porta. Seu quarto é esse. Se precisar de algo, fale com a governanta. E foi tudo. Nenhuma explicação, nenhum gesto de gentileza. Apenas um aviso formal, como se fôssemos estranhos. Quando fechei a porta atrás de mim, uma única verdade me atingiu com força. Eu estava oficialmente casada com um homem que nunca quis me conhecer. Os primeiros dias do casamento foram silenciosos. Silêncio no café da manhã. Silêncio pelos corredores. Silêncio à mesa de jantar. Arthur saía cedo e voltava tarde, como se fizesse questão de evitar qualquer interação desnecessária. Eu não sabia se isso era parte do seu plano ou se ele simplesmente não se importava em me conhecer. No início, achei que isso tornaria tudo mais fácil. Se ele não queria contato, eu também não faria questão. Mas, com o passar dos dias, o silêncio começou a se tornar um incômodo sufocante. Até que, uma semana depois do casamento, fui obrigada a acompanhá-lo a um evento da empresa. Não é opcional, disse ele, enquanto ajustava o paletó no espelho. Faz parte do contrato. Me segurei para não revirar os olhos. Na festa, centenas de pessoas importantes circulavam pelo salão, vestidos caros, conversas sofisticadas. Eu tentei manter a postura discreta e educada, cumprindo meu papel. Mas nem todos estavam felizes com a minha presença. Então, essa é a esposa misteriosa? Uma voz feminina soou atrás de mim. Virei-me e encontrei uma mulher loira, elegantemente vestida em um longo preto. Seus olhos me analisavam como se eu fosse uma peça de segunda mão. Arthur, ao meu lado, manteve-se impassível. Helena. O nome saiu de seus lábios como uma lâmina afiada. Eu não precisei de explicações para entender quem ela era. Helena sorriu, claramente se divertindo com a tensão no ar. Achei que você nunca se casaria, mas parece que tudo pode mudar se o incentivo for o certo. Ela olhou para mim, seu sorriso carregado de malícia. Ela sabia sobre o contrato? Arthur deu um passo à frente e, antes que eu pudesse reagir, passou o braço ao redor da minha cintura. Foi instintivo. Uma reação calculada. Mas meu corpo ficou rígido ao sentir seu toque. Meu casamento não é da sua conta, disse ele, frio como sempre. Helena riu baixo. Claro, querido. Se precisar de conselhos, me avise. Ela saiu deixando um silêncio desconfortável entre nós. Arthur não tirou o braço da minha cintura imediatamente. Só quando percebeu que eu estava prendendo a respiração, deu um passo para trás. Ignore, Helena, disse, sem me encarar. Mas era tarde demais. Algo dentro de mim não queria ignorar, porque por um instante, o toque de Arthur não pareceu tão mecânico. Depois daquela noite, algo mudou. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Antes, Arthur evitava qualquer contato. Agora, eu o pegava me observando quando achava que eu não notaria. Pequenos gestos começaram a acontecer sem que nenhum dos dois percebesse. Certa manhã, cheguei atrasada para o café e encontrei uma xícara já servida para mim. Não era um detalhe grandioso, mas era novo. Ele não mencionou nada. Eu também, não. Mas por dentro, algo se remexia. Então, veio a noite em que tudo ficou ainda mais evidente. Uma tempestade caiu sobre a cidade.
trovões fortes ecoando pela mansão. Eu estava na sala, lendo um livro, quando ouvi a porta principal se abrir de forma abrupta. Arthur entrou, ensopado da cabeça aos pés. O carro quebrou no meio do caminho. Disse sem emoção, tirando o paletó molhado. Me levantei, sem pensar, e corri até a cozinha. Quando voltei, estendi uma toalha para ele. Arthur hesitou antes de pegá-la. Seu olhar era estranho, como se estivesse surpreso com minha atitude. Você se preocupa comigo agora? Sua voz tinha um toque de provocação. Cruzei os braços. Eu só não quero um marido gripado enchendo a casa de resfriado. Ele riu. Um riso curto, mas real. Eu congelei. Era a primeira vez que via Arthur sorrir de verdade. Sem ironia, sem frieza. Apenas humano. Mas o que veio depois foi ainda pior. O silêncio que se instalou entre nós era pesado, carregado de algo que eu não sabia nomear. A luz fraca da sala refletia nos traços dele e pela primeira vez notei detalhes que antes ignorava. Os olhos escuros e intensos. A forma como os cabelos molhados caíam sobre a testa. Arthur também percebeu. Porque não se moveu. Eu deveria ter me afastado, mas não consegui. Por um instante nossos olhares ficaram presos. A respiração dele era profunda e meu coração batia forte demais. Então, como se algo tivesse quebrado entre nós, Arthur deu um passo para trás, desviando o olhar. Vou tomar um banho, murmurou, e foi embora, me deixando ali, no meio da sala, sozinha com um sentimento que nunca deveria ter existido. Depois daquela noite, eu percebi que não conseguia mais ignorar a presença de Arthur. Nos dias seguintes, a tensão entre nós se intensificou. Antes, evitávamos contato. Agora, pequenos momentos de proximidade pareciam inevitáveis. Um toque acidental ao pegarmos a mesma xícara na mesa do café. Olhares demorados durante jantares silenciosos. E, acima de tudo, o fato de que Arthur nunca mais riu daquela forma desde aquela noite na tempestade. Eu tentei ignorar, mas falhei. Então aconteceu. Era tarde, e eu fui até a biblioteca buscar um livro. Arthur estava lá, sentado na poltrona de couro com um copo de uísque entre os dedos. A lareira queimava suavemente, lançando sombras quentes sobre seu rosto. Ele ergueu os olhos ao me ver. Não consegue dormir? Pensei em ler um pouco, respondi, pegando um livro da estante. Mas antes que eu saísse, ouvi sua voz, novamente. Você ainda se arrepende de ter assinado aquele contrato? A pergunta me pegou de surpresa. Virei-me devagar. Ele me observava com intensidade, como se estivesse esperando algo mais do que palavras. O que isso importa agora? Perguntei, cruzando os braços. Arthur girou o copo entre os dedos, desviando o olhar para o fogo da lareira. Apenas responda. Havia algo diferente nele. Algo que parecia quebrado. Respirei fundo. Eu me arrependo de muitas coisas, mas não tanto quanto achei que me arrependeria. Arthur ficou imóvel. Um silêncio carregado se instalou entre nós. E então, sem aviso, ele se levantou. Antes que eu pudesse processar, já estava perto demais. O calor da lareira refletia nos olhos dele, e minha respiração ficou presa. Isso é loucura, Arthur murmurou, a voz baixa e rouca. E então, ele me beijou. Não foi um beijo hesitante. Foi intenso. Como se fosse proibido, mas inevitável. Como se estivéssemos lutando contra algo há muito tempo. Minhas mãos se agarraram à camisa dele, e por um momento, não existia contrato. Não existia certo ou errado. Só nós dois. Então ele parou. Arthur me olhou, os olhos escuros, carregados de algo que eu não conseguia nomear. Eu não deveria ter feito isso, sussurrou, e saiu, me deixando sozinha, sem fôlego e perigosamente envolvida. O beijo mudou tudo. Nos dias seguintes, Arthur me evitou de forma quase desesperada. Ele voltava ainda mais tarde para casa, saía antes de mim, não compartilhava mais o café da manhã. E eu
Eu tentava agir como se nada tivesse acontecido, como se aquele beijo não tivesse bagunçado tudo dentro de mim. Mas era mentira. Eu não conseguia esquecê-lo. A tensão era palpável, mesmo à distância. Eu o pegava me observando quando achava que eu não notaria, os olhos carregados de algo que eu não sabia definir. Mas ele nunca falava sobre aquilo. Então, veio o golpe que destruiu tudo de vez. Naquela tarde, eu estava na sala, distraída com meu celular, quando uma notificação apareceu. O casamento perfeito de Arthur Vasconcelos era apenas um contrato? Meu estômago revirou. Abri a notícia e diante dos meus olhos havia um artigo detalhando tudo. O acordo, as cláusulas do contrato, até mesmo o prazo de 2 anos. Como se alguém tivesse lido cada linha do documento e enviado para a mídia. Meu coração martelava quando ouvi passos firmes. Arthur entrou na sala com o celular na mão, a expressão dura, os olhos sombrios. Eu já sabia o que ele ia dizer antes, mesmo que abrisse a boca. Você sabia disso? Sua voz era baixa, carregada de gelo. Como assim? É óbvio que não. Rebati ofendida. Ele deu um passo à frente, os músculos do maxilar tensionados. Alguém contou. E você tem mais a ganhar do que eu. As palavras me atingiram como um tapa. Você acha que eu... Minha voz vacilou. Ele acreditava que eu havia traído sua confiança. Não sei o que pensar, mas o fato é que alguém jogou essa bomba na mídia. O peso da decepção apertou meu peito. Eu não tinha feito nada, mas Arthur nunca confiou em mim. Engoli em seco. Se é assim que você pensa de mim, então esse casamento acabou. Arthur ficou em silêncio. Seu olhar não tinha raiva, apenas algo muito pior, indiferença. E foi naquele instante que eu soube. Por mais que o beijo tivesse significado algo para mim, para ele, eu ainda era apenas um contrato. Então eu fiz a única coisa que podia. Fui embora. Eu saí daquela casa no mesmo dia. Não houve despedidas, nenhuma tentativa de impedir minha saída. Arthur não disse nada. A cada passo que me afastava da mansão, algo dentro de mim se despedaçava. Eu sabia que aquele casamento nunca havia sido real. Mas o que eu sentia por ele, sim. Instalei-me em um pequeno apartamento no centro da cidade. Um espaço modesto, mas meu. A solidão era um peso constante. A ausência de Arthur era um fantasma que me assombrava. Eu tentava seguir em frente, mas toda vez que via algo sobre ele nos noticiários, sentia uma dor silenciosa apertar meu peito. Então, uma mensagem mudou tudo. Me encontre no restaurante Belle Époque amanhã às 20h. Preciso falar com você. Helena. Helena. Ah, és de Arthur. O que ela queria comigo? No dia seguinte, sentei-me à mesa reservada do restaurante. Helena estava impecável como sempre, um sorriso irônico nos lábios. Pensei que não viria, disse ela. Cruzei os braços, mantendo o olhar firme. Por que me chamou aqui? Ela girou a taça de vinho lentamente antes de responder. Porque você precisa saber a verdade. Um arrepio percorreu minha espinha. Que verdade? Helena sorriu de lado, saboreando o momento. Sobre quem vazou a informação do contrato. Meu coração acelerou. Você sabe quem foi? Ela assentiu. Sim. E posso te garantir que não foi você. Por um instante o mundo parou. Eu sabia que não era culpada. Mas ouvir alguém dizer isso em voz alta mudou tudo. Então quem foi? Minha voz saiu trêmula. Helena me observou antes de responder. Ricardo. Meu estômago revirou. O assessor de Arthur? Ela sorriu. Ele recebeu dinheiro para vazar a história. A empresa concorrente queria enfraquecer Arthur e conseguiu. O choque percorreu meu corpo. Eu fui acusada injustamente. Levantei-me num impulso. Por que está me contando isso? Helena riu. Porque quero ver o que Arthur vai fazer quando descobrir que te afastou por nada.
E naquele momento, soube exatamente o que precisava fazer. Eu precisava encontrá-lo. Meu coração martelava dentro do peito, enquanto o táxi se aproximava da mansão Vasconcelos. Eu não sabia como Arthur reagiria. Não sabia se me deixaria entrar, se acreditaria em mim. Mas eu precisava vê-lo. Assim que desci do carro, os seguranças me olharam surpresos. Mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, a porta da mansão se abriu. Arthur estava ali, e parecia péssimo. Seus cabelos estavam desalinhados, a barba por fazer, as olheiras profundas. Ele congelou ao me ver, os olhos arregalados em puro choque. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz saiu mais baixa do que o normal. Dei um passo à frente, sentindo um nó na garganta. "Ricardo." Ele vazou a informação. "Não, fui eu." Arthur ficou imóvel. O choque passou brevemente por seus olhos, seguido por algo que parecia culpa. Ele respirou fundo, desviando o olhar. "Eu sei." O ar escapou dos meus pulmões. "Você sabia?" Ele fechou os olhos por um instante, antes de me encarar novamente. "Descobri hoje de manhã." Meu peito apertou. "E por que não me procurou?" Arthur não respondeu imediatamente. E então, baixinho, disse: "Porque achei que você nunca mais quisesse me ver." O peso das palavras me atingiu de um jeito que eu não esperava. Respirei fundo. "Você realmente acreditou que eu poderia fazer isso com você?" Arthur passou a mão pelo rosto, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. "Eu não queria acreditar, mas já fui traído antes. E tive medo. Medo." Ele não era um homem que admitia fraqueza, mas ali estava ele, me dizendo que sua frieza não era só arrogância. Era proteção. Dei mais um passo, agora muito perto. "E agora? O que acontece?" Arthur hesitou, mas apenas por um segundo. Ele pegou minhas mãos, segurando-as com força. "Me deixe consertar isso. Vamos começar do zero, sem contrato, sem obrigações. Apenas nós dois." Meu coração disparou. "Você tem certeza?" Arthur sorriu. Dessa vez, um sorriso verdadeiro. "Nunca tive tanta certeza de algo." E foi ali, nos braços dele, que percebi. Não importava como começamos. O que importava era o que escolheríamos ser a partir dali. E dessa vez, escolhemos o amor. Dessa vez, o casamento não foi um evento grandioso. Sem holofotes, sem fotógrafos, sem contrato. Apenas nós dois, e uma decisão real. A cerimônia aconteceu em um pequeno jardim nos fundos da mansão. O sol da manhã iluminava as flores ao redor, e uma brisa leve soprava entre as árvores. Era simples, discreto, mas carregado de significado. Arthur estava ao meu lado, vestindo um terno cinza claro, os olhos fixos em mim. Dessa vez, não havia frieza, não havia máscaras. "Está nervoso?" Sussurrei, segurando sua mão. Ele apertou meus dedos com um leve sorriso. "Só se você estiver." Eu ri. Era inacreditável como tudo havia mudado. O juiz de paz fez poucas perguntas, e então chegou um momento que meses atrás havia sido apenas um protocolo. "Você, Arthur Vasconcelos, aceita..." Arthur não hesitou. "Eu aceito." Dessa vez havia convicção em sua voz. Quando chegou minha vez, eu soube a resposta antes mesmo de abrir a boca. "Eu aceito." O beijo que selou nossa união foi completamente diferente do primeiro. Dessa vez, não era um simples toque de lábios forçado por conveniência. Era um beijo de amor, de entrega. A pequena celebração foi repleta de risos, conversas e uma felicidade genuína. Mariana, minha melhor amiga, fez um brinde emocionado e até os funcionários da mansão pareciam compartilhar da nossa alegria. E pela primeira vez, aquela casa não parecia mais um lugar frio e impessoal.
Naquela noite, sentados no sofá, Arthur me puxou para mais perto. Você já pensou em como tudo começou? Sorri, brincando com os dedos dele. Com um contrato e um beijo sem graça. Ele riu baixo. Errado. Começou no momento em que você entrou na minha vida e bagunçou tudo. O calor subiu pelo meu peito. Eu ainda me lembrava da mulher que, meses atrás, assinava um contrato com um homem que não conhecia. Agora, aquele homem segurava minha mão como se nunca fosse soltar. E agora? O que acontece depois do felizes para sempre? Arthur me encarou, os olhos brilhando com algo que eu sabia exatamente o que era. Agora, a gente escreve essa história do nosso jeito. E naquele momento, eu soube que nunca havia sido apenas um contrato. Sempre foi destino. Os meses passaram. E a vida ao lado de Arthur se tornou algo que eu jamais imaginei possível. Nos primeiros dias depois do casamento, ainda era estranho chamá-lo de meu marido e não sentir um peso no peito. Mas pouco a pouco, aprendi que o amor também pode crescer devagar, nos pequenos momentos. Como quando ele me esperava para o café todas as manhãs, reclamando baixinho que eu demorava demais para acordar. Ou quando, em meio ao caos do trabalho, ele me enviava mensagens curtas, mas que me faziam sorrir. Me avise se precisar de algo. Está frio hoje, pegue um casaco. Volte logo para casa. Palavras simples, mas que carregavam tudo o que ele demorou tanto a dizer. Naquela noite, estávamos no terraço da mansão, observando as luzes da cidade ao longe. Eu estava abraçada a ele, sentindo o calor de seu corpo. Você ainda pensa em como tudo começou? Perguntei, brincando com os botões da camisa dele. Arthur soltou um riso baixo. Você quer dizer, quando eu fui um idiota e quase estraguei tudo? Levantei o rosto para encará-lo. Não acho que tenha quase estragado... Provoquei sorrindo. Ele me puxou para mais perto, os olhos cheios de diversão. E como eu consertei? Inclinei-me para sussurrar perto de seus lábios, me amando da maneira certa. Arthur não respondeu com palavras. Seu beijo foi a única resposta necessária. Naquele momento percebi algo. O contrato que assinei meses atrás era apenas um papel. O verdadeiro acordo que selamos foi aquele que construímos ao longo do tempo. Aquele homem que começou como um estranho arrogante agora era meu lar. E pela primeira vez, não havia dúvidas. Eu o amava. E ele me amava de volta. Quando ele sussurrou um "eu te amo" contra minha pele naquela noite, eu soube. Nosso casamento nunca foi apenas um contrato. Sempre foi amor. O amor, às vezes, chega de maneiras inesperadas. Ele pode nascer de um encontro casual, de um olhar prolongado ou, no nosso caso, de um contrato frio e sem emoção. Mas o que realmente define um relacionamento não é como ele começa, e sim como ele se transforma. As palavras em um papel podem ditar regras, mas nunca serão capazes de controlar sentimentos. No fim, não foi o acordo que nos uniu, mas sim as escolhas que fizemos depois dele. E talvez essa seja a maior lição de todas. O destino pode até nos colocar no caminho errado, mas cabe a nós decidir se ficamos nele ou mudamos a rota. Arthur e eu assinamos um contrato, mas terminamos escrevendo uma história que nenhum de nós esperava. E se há algo que aprendi, é que o amor de verdade nunca vem com cláusulas ou prazos de validade. Ele simplesmente acontece. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.